Vamos, neste momento, abrir a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos seus irmãos, aos irmãos tessalonicenses, ele escreve: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo também, escrevendo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, verso 3, ele diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E agora ele diz: se é a vontade de Deus a vossa santificação, portanto, o Deus de paz vos santifica em tudo. E interessante que ele diz: santifique o vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, nós somos seres humanos integrais, ou seja, isto tudo é indivisível. Portanto, Paulo está dizendo: santifique você completamente. Pela graça de Deus, é claro, a santificação, ela não é obra do acaso, ela não é obra que buscamos porque queremos, é obra do Espírito Santo em nossa vida. Santifique em tudo. Deus está apelando para que buscamos a santificação nas nossas palavras. Como é que nós temos usado as nossas palavras? Santifique a sua consciência, sua mente. O que nós temos buscado viver, a nossa mente vive o quê? Fala o quê? Claro, o falar tem a ver com o nosso pensar, nosso raciocinar. O que é que eu falo? O que eu penso? Como eu tenho dirigido a minha mente a pensar no quê? O que eu penso diariamente? E o que eu penso é daquela forma que geralmente a gente vai agir. O que nós colocamos em nossa mente? Santifique a sua mente. E quando nós santificamos a nossa mente, nós vamos santificar as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos negócios, o nosso proceder em todos os aspectos. Santifique em tudo. Deus quer nos santificar completamente. A nossa visão, o nosso paladar, o nosso linguajar, o nosso pensar, o nosso negociar, o nosso viver. Santifique você em tudo. Os nossos gostos serão santificados. O nosso vestir, o nosso comer, beber, o nosso agir em todos os aspectos. O mesmo Deus vos santifique completamente. Percebeu? É isso que a Bíblia ensina. E a obra da santificação é um dever de cada cristão. É um dever a ser alcançado, a ser vivido, buscado ansiosamente. E o próprio Jesus, ele orou pelos seus discípulos, dizendo: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ó, meus queridos, pelo poder do Espírito Santo, Deus vai nos santificar de acordo com a sua palavra. Paulo, ele ensina que os crentes devem ser santificados pelo Espírito Santo. Percebeu? E qual é a obra do Espírito Santo? Nesse caso, então, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier, porém, o Espírito
Espírito da verdade, ele vos guiará, ou ele vos ensinará toda a verdade quando vier. Toda a verdade, meus amados. Por isso Jesus disse, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele está dizendo, a tua palavra é a verdade. E Paulo diz que a obra do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade. O próprio Jesus, ele falou isto. Percebeu? Nós não temos como ser santificados. Não podemos ser santificados longe da palavra de Deus. Se você não gosta da palavra de Deus, se você não ama a palavra de Deus, se você coloca de escanteio a palavra de Deus, se você dá pouca importância à palavra de Deus, como você será santificado? E sem a santificação, nós não veremos o reino de Deus. Percebeu? Então, a função, a obra do Espírito Santo é nos guiar, é nos mostrar, nos mostra toda a verdade, nos mostra a verdade no livro de Gênesis, de Apocalipse, de Deuteronômio, de Efésios, de Lucas, de Mateus. Ele nos mostra toda a verdade. O Espírito Santo, ele não fala mentira. O Espírito Santo não aumenta o que está na Bíblia. O Espírito Santo não tira do que está na Bíblia. O Espírito Santo não diminui a importância da lei de Deus. Ele não diminui a importância dos mandamentos. Ele nos guia em toda a verdade. E como Jesus disse que ele é a verdade, e nós cremos, ele é a única verdade, o Espírito Santo nos guia principalmente a Jesus. E se Jesus nos deixou a sua palavra como a verdade, nos guia a Jesus, nos guia a sua palavra, nos guia a sua lei, porque o salmista diz que a tua lei é a própria verdade. Percebeu? Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, a lei de Deus é a verdade. Olha que impressionante isso. O salmista, Salmo 119, verso 142, a tua lei é a própria verdade. Então, o Espírito Santo vai nos guiar a Deus, Deus Pai, vai nos guiar a Deus Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, vai nos guiar ao Espírito Santo, o próprio Espírito Santo dizendo, olha, eu estou aqui agindo em você. E nós vamos aceitar o Espírito Santo como uma verdade, vamos aceitar a palavra de Deus como a verdade e a lei de Deus que está dentro da sua palavra como a verdade. Olha, a lei de Deus é a verdade, sim. Paulo diz que a lei de Deus é santa, justa e boa. E se a lei de Deus é santa, justa e boa, ela é uma cópia da perfeição divina. Portanto, concluímos que todo caráter formado pela obediência a essa lei também será um caráter santificado. Porque se a lei é santa, justa e boa, quando você forma o seu caráter em algo santo, justo e bom, o seu caráter é santo, é justo e é bom, porque ele foi moldado, foi adaptado de acordo com essa norma, que é a norma da perfeição divina. Cristo, ele é o exemplo perfeito, ele sempre foi o exemplo perfeito, ele sempre teve um caráter perfeito. E ele disse, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Eu faço sempre o que lhe agrada. O próprio Jesus expressando. E os seguidores de Cristo, meus amados ouvintes, devem se tornar semelhante a Jesus, semelhante a Ele. Pela graça de Deus, devemos formar
o nosso caráter em harmonia com os princípios de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da sua palavra e da sua santa lei. Isto, queridos ouvintes, é santificação bíblica. Vou dizer-lhe uma coisa: não posso ser santificado sem obediência à lei. Não tem como um caráter ser santificado fugindo da lei de Deus, de toda a lei, dos 10 princípios da sua lei. E esta é uma obra, meus amados, a ser efetuado unicamente pela fé em Jesus Cristo, pelo poder do Espírito de Deus, o poder do Espírito Santo que habita em nós. Somente pela fé. É por isso que nós temos a galeria dos heróis da fé em Hebreus, homens e mulheres que foram santificados pelo Espírito Santo, pela fé, homens de fé. Só assim, e se não for por fé, não agrada a Deus. Tudo que não provém de fé é pecado, diz a palavra de Deus. Fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, unicamente pela fé. Ah, Daniel, mas eu não consigo guardar toda a lei. É pela fé, meus queridos, pela fé em Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele pode agir em mim e em você para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus, ele quer efetuar em mim e em você a santificação. Ele quer efetuar. É a vontade dele. Não para uma pessoa distinta. Ah, não porque Deus ama mais esse ou mais aquele. Não porque ele quer salvar esse e não está importando de salvar aquele. Porque tem gente que pensa que até defende a ideia de que uns já nasceram predestinados à salvação. Outros já nasceram predestinados à perdição. Engano. Ledo engano. Todos nós fomos predestinados à salvação e ele quer efetuar em nós a salvação, a santificação. É ele que vai efetuar segundo a sua boa vontade e ele aconselha, Paulo aconselha, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei, eu e você, pela fé, com o coração aberto, com a mente aberta ao Espírito Santo, nós poderemos desenvolver a salvação, desenvolver a santificação. A santificação não é obra instantânea, não é obra do acaso. O cristão, meus amados, que vive pela fé, busca a santificação, busca desenvolver a santificação, a salvação. Ele sente as insinuações do pecado. Ele sente as tentações. As tentações vêm para cima dele. As tentações vêm buscando dar uma rasteira nele. Mas o cristão que busca desenvolver a salvação, ele vai lutar pela fé, pelo poder de Deus, contra toda tentação, contra toda insinuação do pecado. Certo? Aquelas pessoas que buscam a santificação, eles não vivem sem a tentação. Não vão viver. A tentação vai bater na sua vida, na porta do seu coração. E nós somos pequenos, fracos, pecadores, mas há um auxiliador que vai nos socorrer na hora da tentação.
vai nos socorrer na hora da provação. Quando deixamos a nossa força, a nossa fraqueza humana unir-se à força divina, então a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos vencer a tentação não por nós mesmos, mas é a nossa fraqueza humana, unida à força divina pela fé. Nós vamos, o quê? Vencer o pecado. Vamos ter a vitória. Ah, meu amado, querido ouvinte, nós precisamos de formar o nosso caráter pelos princípios da vontade de Deus, em todos os aspectos, Vamos ser provados, vamos ser tentados, por vezes vamos cair em pecado, mas sabe, a fraqueza humana, unida à força divina, poderemos cantar, graças a Deus que nos dá vitória, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As Escrituras, elas claramente revelam que a obra da santificação, ela é progressiva. Quando eu e você nos convertemos, nós encontramos paz com Deus, mediante o sangue expiatório de Cristo. E assim, quando a pessoa se converte, ele apenas está começando a vida cristã. Quando ele aceita Jesus, e ele então aceitou a Jesus, ele deve avançar. Avançar para a maturidade, crescer até a medida da estatura, da plenitude de Cristo, como diz Efésios 4, verso 13. Avançar. Aí eu fui batizado, eu aceitei a Jesus, tá bom, estou salvo. Não é isto. Paulo diz, você precisa de crescer, avançar até a maturidade, até a medida da plenitude de Cristo Jesus. E o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu, uma coisa faço. Portanto, precisa do querer humano, precisa da decisão humana. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Veja, é a fraqueza humana unida à força divina, eu faço. Unida à força divina, eu faço. Veja bem, unida à força divina eu posso fazer. Esqueço-me das coisas que para trás ficam. Esqueça do velho homem, esqueça das concupiscências, esqueça das vontades carnais, esqueça as coisas que me trazem prejuízo à vida espiritual, me trazem prejuízo à salvação, e faço o quê? Olho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E Pedro, ele diz mais, olha aqui, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Você percebeu que quando o homem une a sua fraqueza à força divina, o que ele faz? Ele reúne com toda a diligência virtudes. O homem não fica parado, não fica esperando as coisas caírem do céu pronta. Não fica esperando Deus fazer tudo por ele. Não fica esperando Deus abrir a Bíblia para ele. Não fica esperando Deus tirar os palavrões dele.
tirar a falta de conhecimento, não. Ele não fica esperando Deus fazer a perseverança por ele, não. Veja que Pedro diz, reúna todas essas coisas. E ele diz aqui que procedendo assim, você não vai tropeçar. Então, há o proceder humano, há a decisão humana, há o querer humano. Percebeu? Deus está pronto a agir em nós. Precisamos de buscar unir a nossa fraqueza à força divina. E quando nós procedermos assim, nós não vamos viver tropeçando. Tem pessoas que buscam problemas para a sua vida o dia inteiro. Está vivendo em problema. Oh, que vida de problema! É só problema. Problema em casa, problema no trabalho, problema no negócio, problema. Pessoa não dá nem para chamar de ser humano, é chamar de problema. Sabe por quê? Porque não tem a disposição. Não se entregou a Cristo. Cristãos, crentes, católicos, não importa qual religião, problema, vai na igreja, uma hora se der para ele falando de problema da vida dele, problema. Sabe por quê? Porque não deixou a sua fraqueza humana unir-se à força divina. Porque não buscou unir a vontade de Deus, a sua vontade. Eu não sei se tem vontade, essa pessoa problema, parece que não tem vontade. Os que experimentam a santificação bíblica, eles vão manifestar um espírito de humildade. Depois de contemplarem a glória da santidade de Deus, assim como Moisés, eles passam a perceber a sua própria indignidade. Quando ele contrasta a sua indignidade com a pureza suprema da perfeição do ser infinito, ele clama como Daniel, ou melhor, ele cai ao chão como Daniel. Como Daniel que, quando ele orou a Deus, ele era um homem fiel, um homem espiritual, um homem que avançava para o alvo da soberana vocação. Ele foi tão humilde que, nos seus longos anos de serviço ao mestre, ele, orando a Deus, ele não se achou puro. Ele não se achou puro. Ele se identificou com o seu povo. O povo de Israel estava desviado. E ele disse, olha, não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiado em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. E o profeta, o grande profeta, ele diz, temos pecado e procedido perversamente. E relatou ele, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. Veja que Daniel, ele está junto dizendo, orava eu, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. E ele teve uma visão. E ele diz, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma em mim. Perceba, quando então nós contrastamos a nossa indignidade, a nossa pecaminosidade com a bondade de Deus, com a fidelidade de Deus, com a pureza de Deus, como Daniel, confessamos os nossos pecados, caímos arrependidos aos pés de Cristo. Quando Jó ouviu lá do meio do redemoinho a voz do Senhor, ele exclamou, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isaías, quando viu a glória do Senhor e ouviu os querubins clamando santo, santo, santo ao Senhor dos exércitos, ele disse, ai de mim, estou perdido,
Quando Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu, ele ouviu coisas que o ser humano não podia falar, não podia expressar, não tinha condição de entender. Ele disse: eu sou um dos menores dos santos. João, o amado apóstolo de Jesus, lá em Apocalipse 1,17, quando ele contemplou a glória de Deus, ele disse: caí como morto aos pés de um anjo. E aquele anjo coloca a mão sobre ele e diz: não temas, você é muito amado. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelo século do século. Aquele anjo era o próprio Cristo. Estive morto. Sabem, meus queridos irmãos, quando o ser humano vai a Jesus, é santificado, deseja, quer, luta, busca, chora, se dispõe, se entrega, busca viver a vontade de toda a palavra, de toda a verdade de Deus, ele não se exalta. Aquele que anda à sombra da cruz do Calvário, ele não se exalta, não pode e nem afirma orgulhosamente que ele não tem pecado. Ele sente que são transgressores e sentem que a sua transgressão foi que causou a agonia do Salvador lá na cruz do Calvário. Ele sente que Jesus foi humilhado indignamente. Ele foi humilhado. Ele não merecia ser humilhado. Os que vivem perto de Jesus percebem mais claramente a fragilidade e pecaminosidade e sabem que a única esperança está nos méritos daquele Salvador crucificado. Homem exaltado, mulher exaltado, não é santificação. Saibam disso. Humildade é uma das bases fundamentais e essa humildade nós só podemos alcançá-la aos pés de Jesus Cristo, nosso Salvador. O tipo de santificação que tem como destaque no mundo religioso atualmente é a exaltação própria, o desrespeito à lei de Deus. Sabe, é esta que tem sido o destaque no mundo religioso atual. As pessoas se gabam de santos, se gabam de espirituais, são exaltados e desrespeitam a lei de Deus. Desrespeitam a lei de Deus. Esse desrespeito à lei de Deus, isso é estranho à Bíblia Sagrada. É estranho à religião bíblica. Outros dizem que a santificação é obra instantânea, que é alcançada unicamente pela fé. E dizem, creiam, basta, somente creia, você está salvo, você está santificado. A bênção será sua, apenas creia. Meus queridos, a Bíblia diz que até o diabo crê. Cuidado com essa doutrina do somente crê. Até o diabo crê e treme. Percebeu? A salvação hoje, para muitos, ela é muito leviana. Apenas creia. Não precisa da lei de Deus. Só ter Jesus no coração. Estou cansado de ouvir as pessoas dizer, não, eu amo a Jesus. Eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho Deus na minha vida, mas desrespeita a lei de Deus, é exaltado, não se acha pecador e diz, olha, a bênção vai vir, somente creia. Não considera nenhum outro esforço necessário, como Paulo diz ali, eu faço, eu busco, eu prossigo. Precisamos. Não preciso de esforço humano nenhum, não. Deus já fez tudo. Jesus já fez tudo.
negam a lei de Deus, a autoridade da lei de Deus, afirmam que estão livres de guardar os mandamentos, da obrigação de guardar os mandamentos. E diz, não, eu amo a Deus. Deus já fez tudo por mim. Alguém dizia, Jesus já guardou os mandamentos por mim. Me disse para mim mesmo, Jesus já guardou esse mandamento, já guardou aquele mandamento por mim. Não precisa mais de eu guardar, porque ele já guardou por mim. Que coisa, não é? Que coisa, ele já fez isso tudo por mim, não preciso de fazer nada. Jesus já fez tudo. Sabe, meus amados, finalizando, será que é possível seres humanos serem santos, de acordo com a vontade, o caráter de Deus, sem estar em harmonia com os princípios que são a expressão da sua natureza, os princípios que são a expressão da sua vontade? Será que podemos ser santificados sem estar em harmonia com os princípios de Deus? É pela fé, mas uma fé que atua pelo amor, uma fé que atua pela misericórdia, uma fé que atua pela obediência, uma fé que atua pelos princípios da verdade, que é Jesus, que é a sua palavra, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é a sua palavra, que é a sua lei. Estou eu disposto a buscar essa santificação? Cuidado com a religião fácil. Cuidado com a religião fácil. Cuidado com a religião que não exige esforço algum, renúncia alguma. Jesus está disposto a nos santificar pela fé, pela graça de Cristo. Obrigado, meu querido, pela sua sintonia, mas vou orar com você. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos ama. O céu está disposto a agir em nós. Está disposto a unir-se à força divina, à fraqueza humana. Unir-se àqueles que querem, que se decidam, que buscam, estão dispostos. Ó Pai, haja em nós, pelo poder do Teu Santo e bom Espírito. Haja em cada coração nesta manhã, coração dos nossos queridos ouvintes, e possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo Jesus oramos agradecidos. Amém e amém. Meus queridos, um abraço. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.